Boa noite. Todos me ouvem? O pessoal consegue me ouvir? Responde aqui para mim, por favor, nos comentários. Boa noite, boa noite. Todos me ouvem bem? Maravilha, vamos chegando. Essa será mais uma live que eu tenho certeza que você será impactado e impactada pelo conteúdo, porque a pessoa que vai entrar daqui a pouco não é fraca não. Dr. Gustavo Varela, meu amigo, meu companheiro, médico incrível, pessoa sensacional, um coração de ouro, muito conhecimento científico, muita vivência de terapia intensiva também, como eu, e também gosta de trabalhar na outra ponta da medicina, evitando com que as pessoas cheguem lá no CTI. Bom, gente, peço vocês aí uma atenção especial. Tem um botãozinho do aviãozinho aí no canto inferior direito da sua tela. Encaminhe para o máximo de gente aí. Para o sogro, para a sogra, para todo mundo. Vamos puxar todo mundo para essa live aí, para ouvir sobre exercício e saúde. E nunca se falou tanto sobre exercício, né? A gente está vivendo uma era muito bacana de tecnologia, muita informação, muita gente boa na internet falando sobre atividade física, sobre exercício, sobre o impacto que isso gera no seu metabolismo, sobre os benefícios para a sua saúde. Nós sabemos hoje que a atividade física ela é a base de qualquer tratamento, né? A pessoa que não faz atividade física, ela, infelizmente, ela não vai ter um tratamento como aquele que se tivesse fazendo atividade física. E nós vamos chamar o grande amigo, Dr. Gustavo, para a gente começar a nossa live. Amigo. Muita gente entrando. Vamos lá. É a live que vai mudar a sua vida para 2024, mas já vai mudar a partir de hoje, 2023. Bom, gente, eu já tenho aqui algumas perguntas selecionadas na caixinha de perguntas, mas se você quiser perguntar alguma coisa, você vai entrar em comentários e vai fazer sua pergunta ali. Não pergunte direto, porque a sua pergunta vai passar e a gente não vai visualizar. Tem que perguntar ali na caixinha, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou chamar aqui o Gustavo, ele não está conseguindo entrar? Vamos lá. Estou te chamando aí, meu amigo, vê se você consegue entrar. Opa, tá chegando. Consegue me ouvir, Gustavão? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Você tá preto aí. Você tá usando o seu Wi-Fi? De repente, desabilitar o Wi-Fi funciona, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui.
usar os dados da própria operadora. Infelizmente, a gente paga por um serviço que, que a gente não é entregue para a gente, que é o Wi-Fi. Agora eu Aí, tô me tô vendo. te vendo. Eu não tô te vendo. Isso é assim mesmo, tecnologia. É, Eu estava te vendo, agora não estou te vendo mais. tá me vendo? Estou te vendo. Eu não tô te vendo. Não está me vendo? Nada, nada, É, tá preto? tá preto. Pode ser que mudou a câmera. Ficou com a câmera de trás. Tô te Pode ouvindo ser. bem, como se tivesse apagado aí. É, E a minha conexão aqui é bom, muito boa, tá? Tanto Wi-Fi quanto é. 5G. É. Pessoal, vocês estão vendo os dois aí? Responde aqui para mim, por favor. Vocês conseguem nos ver? É, tá, realmente a tela tá preta. O Eu pessoal não, só não, consegue ver a gente, normal. é, é Estão vendo os engraçado, né? dois. Não. Eu consigo te ver também, Gustavo. Quer que eu te chame de novo para ver? Que às vezes. Vamos testar. Eu acho que essa ideia é boa, porque costuma É, ser, às vezes, uns bugzinhos, né? pode ser. Sai Vamos aí lá. que eu vou te chamar de novo. Fechou. Bom, vou chamar aqui de novo. Eu consegui te ver inicialmente, agora ficou preta a tela. Que maluquice. Ó, agora apareceu. É, muito estranho. Engraçado que ele tá entrando direto com a câmera que não é frontal. Mas aí quando eu passo para frontal, você me vê. Eu desapareço, né? Não, na verdade você nunca apareceu. Não Entendi. Bom, eu consigo te ver e o pessoal também está vendo os dois aqui. tem problema não. Consegue me ouvir bem, Vambora. né? Tô te ouvindo muito bem. Pô, bom demais. Então vamos seguir. E, bom, eu tive o desejo de fazer essa live com o Gustavo, doutor Gustavo Varela, que é um cara assim, irmão, quero te agradecer de antemão pela sua disponibilidade. Tive o prazer de te conhecer lá na pós de medicina esportiva, né, convivendo 2 anos e assim, foram 2 anos aprendendo muito com você e a sua experiência de vida em terapia intensiva também passou o que eu passei em relação ao Covid e a gente pôde ver, principalmente na primeira onda, um mar de gente sedentária sofrendo com essa doença, que é uma doença pró-inflamatória, e numa pessoa já inflamada por conta do sedentarismo, né? E a gente sabe hoje que a base de qualquer doença, ela tem o sedentarismo como um gatilho. E você é um cara que dispensa comentários. Eu gostaria que você se apresentasse, o que você faz, onde é que você está trabalhando. Fique à vontade aí. Beleza, bom, boa noite a todos aí. Eu que agradeço o Márcio aí por essa oportunidade. Dois, duas pessoas que falam, né, fazem e que vivem mesmo essa coisa do dia a dia, da rotina, de fazer exercício e que gosta de estudar isso, que gosta de praticar. É muito bom falar assim com outro colega que também vibra nessa mesma frequência. Eu sou, minha formação básica é de clínica médica, terapia intensiva, né? Sou especialista nessas duas áreas e depois pós-graduação, né, em medicina do esporte e também lido com nutrologia e suporte nutricional, de pacientes graves também. Tenho uma formação, uma pós-graduação
pelo Albert Einstein. E, paralelamente, né, eu atuo, né, dentro da área de terapia intensiva, né, desde o início da minha formação, mas também, no outro lado, na outra ponta, como você mesmo disse, eu também tenho meu consultório, tenho minha clínica privada, e que eu tento realmente fazer uma medicina focada no estilo de vida, focada na prevenção, focada nas bases, nos pilares principais de saúde, porque eu acho que é o que realmente importa para realmente impactar, mudar a vida das pessoas, né? A gente está acostumado a estudar a doença, né? A tratar a doença, a correr atrás com esse foco, né? Acaba esquecendo da pessoa, acaba esquecendo de quem está ali no centro do processo e esquece muito, né, dessas bases fundamentais da saúde, né? Como manter um corpo saudável. E o tema da aula hoje, dessa live hoje é importantíssimo, né? Porque atividade física, exercício, esporte, né, que é um pouco, né, da mesma coisa, é muito importante para a gente manter essa base, né? Se a gente poderia aqui trazer, com certeza, puxar a sardinha e falar que é o mais importante de tudo, né? Mais que todas as outras, né? A gente sabe que tem que existir um equilíbrio nessas áreas de saúde, mas realmente o exercício físico, ele transforma a vida das pessoas, ele é praticamente um milagre, né? Tanto de manter a saúde, quanto de trazer saúde, né, para aquelas pessoas que estavam sedentárias ou estavam acometidas por uma doença grave, sendo aguda, sendo crônica. O esporte, a atividade física e o exercício, eles são, assim, tem uma característica de transformar realmente a saúde das pessoas, porque o nosso organismo, ele foi modulado, né, dessa forma, né? A gente veio para ser realmente ativo, veio para ser realmente um indivíduo, né, uma espécie para performar no movimento, né? Então, acho que tem muita coisa legal aí para a gente falar nessa live. Márcio, toca o barco aí. Bacana, meu amigo. Você falou uma coisa muito interessante aí que eu lembrei de uma figura muito importante nessa história, não só do exercício físico, mas também da alimentação saudável, que é a Dale Davis, que foi uma nutricionista que marcou a geração dela, nasceu em 1904, se não me engano, e faleceu em 1974, e ela falava o seguinte, que foi exatamente o que você falou, muita gente estuda a doença, mas ninguém nunca estudou a saúde. E para estudar a saúde, a gente precisa estudar como que o exercício ele pode modular metabolicamente uma pessoa. A gente sabe que a atividade física hoje, você falar em saúde sem atividade física, o médico ele está ultrapassado, na verdade. Não só alimentação, mas atividade física. O médico que não fala sobre isso, não conversa com o seu paciente sobre isso, é um médico completamente ultrapassado. E eu queria, Gustavo, que você definisse para mim, assim, a gente tem muita gente que acompanha aqui o canal, e definisse o que é atividade física e o que é exercício. Estrategicamente, eu coloquei lá no banner digital atividade física versus exercício, porque a gente sabe que existe uma diferença e isso faz cair por terra alguns tabus, principalmente das pessoas mais antigas, que falam assim, não, eu já fiz atividade física hoje, eu já fui trabalhar, eu já virei uma laje, eu já lavei o meu carro, eu já fiz a minha atividade física. Então, defina para a gente atividade física e exercício. Esse ponto é muito interessante, né? Porque realmente é uma questão de conceito, né? E que a gente tem que ir além, né? A atividade física, ela com o leigo mesmo, os pacientes, os clientes que chegam, né, no consultório, a gente conversa, eles definem, né? A atividade física, ela é aquela atividade, né, que você desempenha ao longo do dia por diversas maneiras, né? Diversas
áreas da tua vida e que realmente existe um gasto calórico, um gasto energético significativamente maior que o gasto basal, né, que é aquele gasto que você está ali sentado no sofá ou deitado em repouso. E aquilo, sim, ele significa uma atividade física. O corpo está em movimento, né? Normalmente são movimentos, né, que podem ser mais leves, que podem ser mais suaves, né, numa cadência um pouco menor. E sim, eles significam para o nosso dia. É importante a gente ter uma vida ativa. Cada vez mais a gente ter esse hábito de ter uma vida ativa, ele é muito significativo. Então, aquelas pessoas que se acostumam a andar de escada, né, se acostumam a ir de bicicleta para o trabalho, aquelas pessoas que realmente têm uma atividade em casa, como lavar, passar, pegar um peso, ou no seu trabalho, esse trabalho requer alguma atividade maior. Sim, isso é significativo, isso é atividade física. Mas o outro lado é o conceito de exercício. Quando a gente estrutura algumas atividades e coloca em períodos, né, repetitivos, como séries, a gente fazendo atividades específicas que foquem em objetivos bem definidos, como um trabalho de força, como um trabalho contínuo, seja numa bicicleta, seja numa atividade, ou então em qualquer outra atividade que você esteja contando ali aquele tempo necessário para praticar aquela atividade necessária para garantir aquele resultado, né? A gente, na verdade, está estruturando uma atividade e que vai ter gestos motores específicos, que você vai ter um trabalho de força específico, que você vai ter uma ordem específica, uma repetição, e aquilo você busca um resultado também, de certa forma, específico. Então, o exercício, ele é aquela atividade física bem estruturada, que tem início, meio e fim, que tem um foco, seja no trabalho de força, seja no trabalho de mobilidade, de estabilidade da articulação, no movimento, seja na questão voltada para aptidão cardiorrespiratória, como os trabalhos aeróbicos que as pessoas estão acostumadas a dizer, né, como os ergômetros, né, uma corrida, uma caminhada. Então, esses dois conceitos são muito importantes. E eles não são excludentes, eles se somam, né? É preciso ter uma vida ativa, mas o exercício, ele consegue colocar o organismo em outro patamar. Porque você pode considerar, de repente, uma pessoa que carrega uma carga alta naquelas bicicletas, né, que tem uma carga, que tem um bagageiro na frente. Se aquele cara trabalha o dia inteiro carregando peso naquela bicicleta, você pode ter certeza que o nível de atividade física dele, apesar de não ser um exercício estruturado, é bem alta. Agora, se você tem uma atividade de passar uma roupa, de dar uma caminhada ali na esquina, comprar um pão na padaria, essa atividade física, ela já pode estar aquém para o teu organismo. Então, assim, existem níveis de atividade física bem diferentes. Da mesma maneira que existem níveis de exercício físico bem diferentes. A questão é essa estruturação. Tem início, meio e fim, tem regras específicas, tem ordens específicas, e a gente busca um resultado específico. Maravilha. Então, você sair de casa para pegar um ônibus a pé, caminhar até o ponto de ônibus, isso é uma atividade física, não é um exercício. Você ir para a academia, subir numa esteira e fazer um HIIT ou fazer uma atividade programada num tempo específico, né, numa velocidade X ou uma velocidade incremental, isso sim é um exercício. E essa diferença é importante porque o exercício ele vai trazer uma resposta metabólica ao seu organismo muito maior do que uma atividade física. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque tem pessoas que vão lá no consultório e não, eu faço atividade física. Não, mas o que o senhor faz? Eu levo o cachorro para passear, eu faço isso, faço aquilo. Então, o senhor faz uma atividade física, mas isso não é um exercício. Para que
a gente tem uma mudança no seu perfil glicêmico, né? Que você melhore o seu perfil metabólico, seu perfil inflamatório, você precisa de um exercício estruturado, com foco, com especificidade para isso. O que eu acho interessante também, Márcio, falando sobre exatamente isso, né? Essa coisa da estruturação, a grande diferença do exercício é essa questão de querer chegar num resultado. E isso é muito importante, inclusive, para as pessoas que já fazem exercício, mas ele não está bem estruturado. Então, existe uma oportunidade de ganho ainda muito grande para algumas pessoas que estão fazendo um exercício mais mal planejado, mal orientado, mal estruturado. É aquela pessoa que já malha na academia, de repente, há 2, 3, 4, 5 anos e não mudou a série dela durante esse tempo todo. Porque no exercício existe um ponto muito importante que a gente precisa tocar, que a gente busca a melhora e o aumento da performance constante. Então, a gente vai adaptar cargas, adaptar movimentos, dificultar algumas execuções. A gente vai tentar aumentar o tempo, vai tentar fazer o corpo sair da zona de conforto de uma maneira segura e que ele depois fique confortável nessa zona de conforto e a gente possa subir os degraus de maneira progressiva da performance. Isso é muito importante, porque a gente precisa querer melhorar. O exercício físico, se ele ficar sendo feito sempre do mesmo jeito, ele vai virar, às vezes, até uma atividade física. O corpo já se adaptou e não há mais melhora naquela atividade específica, daquele jeito que está sendo feito. Então o exercício ele tem que ir mudando, tem que ir adaptando, porque o nosso corpo vai melhorando e a gente tem que continuar tirando ele da zona de conforto. É exatamente isso. Assim como você, muitas das vezes, precisa mudar a dose de um remédio que você está dando para o paciente, que o corpo se acostuma, né? Eu, como cardiologista, sei bem, você tem que mudar também a tua série, a sua intensidade, a sua frequência, ou até o tipo de exercício que você está fazendo, enfim, para que você tenha sempre uma resposta metabólica que possa gerar saúde para você. Agora, irmão, fala um pouco sobre sedentarismo, né? Porque a gente fala, você é muito sedentário, mas, assim, para a gente definir sedentarismo, porque eu li uma estatística, eu fiquei até assustado agora, num artigo americano, que fala que mais de 78% das crianças são consideradas sedentárias para sua faixa etária e adolescente mais de 84%. A gente está vivendo uma era muito complicada para as nossas crianças, né? Que era digital, muito celular, muita tecnologia, e tem toda a questão social envolvida também, o medo de sair de casa, de brincar na rua, assim como nós brincávamos, né, antigamente. E o que isso pode implicar na saúde global? Sedentarismo. O sedentarismo, né, assim, nós não fomos programados para isso, né, Márcio? Então, essa questão do sedentarismo, ela assim, o que há de mais antinatural para esse nosso organismo, né? Então, imagina que o nosso material genético, né, da nossa espécie, os nossos aparatos biológicos, né, bioquímicos, eles foram preparados para um organismo em movimento. E toda a modulação, né, desse nosso organismo, do nosso material genético, ele está envolvido na questão do movimento. Quando esse organismo para de exercer esse hábito natural do movimento constante, a gente começa a ter uma série de problemas relacionados ao desuso desse organismo, o desuso dessas estruturas que foram moduladas para o movimento. E isso está dentro de diversos sistemas, né?
Isso vai se manifestar no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no nosso sistema metabólico, glicêmico, bioenergético, no nosso sistema estrutural, então, né, muscular, articular, né, facial. Então, quando esse organismo para de fazer uma atividade constante, e isso aconteceu ao longo dessas eras todas de evolução do ser humano, né? E o processo do sedentarismo e do desuso acaba levando o organismo a manifestar problemas relacionados a essa má modulação do sistema de movimento, né? Então, esse organismo vai começar a funcionar mal. A gente vai começar a manifestar genes inadequados. A gente vai começar a mudar o nosso metabolismo, porque o corpo está entrando numa dinâmica que não é uma dinâmica natural, que não é uma dinâmica, né, funcional e que ele foi programado. Então, assim, no sedentarismo, né, a OMS hoje, ela tenta estabelecer a saída do sedentarismo ali a partir dos primeiros 150 minutos, né, semanais, pelo menos, de atividade, para a gente começar a romper essa barreira. Mas óbvio que isso é muito individual, obviamente, né? Você tem pessoas que podem ter uma vida extremamente ativa, né? E outras muito menos. Então, você poderia considerar também o número de passos que você dá por dia, né? Porque isso interfere também na quantidade de atividade física que você faz no dia. Mas o sedentarismo, ele é um grande problema, né? A gente acaba levando para o organismo uma consequência muito severa desse desuso, né? A gente foi criado para o movimento, então não há possibilidade da gente conseguir saúde sem, né, estar ali dentro, respeitando, né, essas nossas leis internas, né, que são governadas, né, e são guiadas por essa genética que nos foi criada, né? Isso é muito interessante, né? Porque se você olhar lá para trás, no Homem da Caverna, e era um cara que tinha que caçar, né? E não necessariamente tinha caça todo dia. Então, para caçar, ele tinha que fazer atividade física, exercício, sair todos os dias da caverna para caçar o alimento. E não tinha alimento toda hora para comer. É o que a gente vive o contrário hoje. Você é a figura, né, do cara sentado na poltrona, com os pés na mesa da sala, assistindo televisão, com o celular na mão, pedindo iFood. Ou seja, a gente não faz nenhuma atividade física e come o tempo inteiro. Então, não há organismo que resista à inatividade física e uma alimentação desregrada. A doença ela vai chegar a qualquer momento, né? E, enfim, como é que a gente sai, meu irmão? Como é que a gente rompe esse sedentarismo? Tipo assim, eu sei que tem pessoas aqui na live, com certeza, que está nesse limbo aí, né? Naquela vida meio sedentária, às vezes é uma dona de casa, às vezes é um pai de família, né? Que por conta da vida foi sendo empurrado por essa vida sedentária que vive hoje, sai do trabalho, vai para o trabalho e volta, não faz uma atividade física, e muitas das vezes trabalha até em casa, sentado, né? Hoje em dia com home office. E como é que a gente consegue sair do sedentarismo? Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Essa é uma parte importante, né, Márcio, que ele é muito mais de uma determinação, é muito mais comportamental, né, do que necessariamente, né, a pessoa conseguir fazer exercício, ou ter, na verdade, um dinheiro, né, para dispor por esse tipo de exercício, né, trabalho. Então, o que acontece, né, assim, o que eu falo para os meus clientes? Assim, primeiro que a pessoa tem que realmente decidir, virar essa chave. Isso é uma decisão muito pessoal, a pessoa sair do sedentarismo. E no início, o que eu tento estabelecer? Para a pessoa virar essa chave, ela tem que estar minimamente motivada, né? Ela tem que estar, além do mental dela, tá ali, não, eu vou sair daqui, né? Eu vou sair do sedentarismo, eu vou começar. Eu falo assim, olha, primeiro você precisa encontrar tempo na tua agenda. Então, assim,
qual vai ser o horário que você vai fazer, né? Se planeja. Como é que vai ser a tua semana? Vai começar com 3 vezes na semana, 4 vezes na semana? Vai começar com 2? Como é que você vai começar? Faz o seu melhor. A outra coisa que eu falo é o seguinte: é, o bom é inimigo do ótimo. Então, assim, não precisa querer, né, se matricular na academia, no Pilates, não sei, fazer um monte de coisa que você não vai cumprir. Né? O que, que você vai conseguir cumprir? Né? É começar dando uma caminhada, é começar tomando esse tempo inicial, utilizando esse tempo na agenda que você abriu, faz qualquer coisa, se movimenta, né? Vai alongar, vai fazer qualquer coisa. Busca um vídeo na internet, busca um canal legal com boa orientação. Então, nesse início, eu peço para a pessoa realmente virar a chave, buscando tempo que ela fala que não tem na agenda dela e que ela precisa encontrar, porque não existe desculpa para isso. Né? Como a pessoa não tem meia hora para fazer um exercício na semana? Ela precisa só de organização, planejamento. Gustavão, Agora, não existe. Diga aí. eu falo uma frase seguinte para os meus pacientes. E eu falo no meu consultório, onde eu estou, eu falo, e eu olho no olho dele e falo o seguinte: se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai arrumar tempo para cuidar da doença. Porque quando a doença Perfeito. chega, não tem como. Você vai parar tudo que você está fazendo para cuidar da sua doença. Exatamente isso, Márcio. E eu tento ser liberal, sabe? Porque a gente não tem que ser restrito. Não, você vai fazer só musculação, trabalho de força, porque é o que a OMS orienta. Não, não, peraí. Como é que a pessoa vai se adaptar a isso, né? Então é isso, decidir, encontrar o tempo na agenda, se organizar, botar aquele tempo na agenda de uma maneira religiosa, começar a se movimentar, mesmo que seja o mínimo possível. Pode ser uma caminhada, pode ser um alongamento, pode ser direto se matriculando na academia, né? Pode ser direto voltando para o esporte que ela parou há muito tempo. E é claro, seguindo as orientações. Vamos começar assim, mas a gente vai evoluindo. Então eu peço para nesse início praticar o que for um exercício, mesmo que básico, mas para ela inserir aquilo dentro da vida. Porque o mais importante é entrar na rotina e virar hábito depois de alguns, né, dias ou meses. Aí vai depender de cada um. Mas eu acho que o mais importante nesse início, Márcio, é isso. As pessoas que não têm tempo para isso começarem a organizar a sua agenda e que aquilo vire um hábito. Aí depois, se a pessoa colocou isso, né, no tempo diário dela, a gente vai conseguir estruturar um exercício físico muito mais bem prescrito, mais aprofundado e que realmente tenha ali a busca, né, de, vamos dizer assim, orientações mais individualizadas e um lugar a se alcançar. Exatamente. Eu falo que as pessoas, não é que elas não têm tempo, elas não têm prioridade. Porque o organismo, ele é tão incrível que ele passa décadas lutando contra todo esse sistema anti-vida, né? Que é o sedentarismo, a inatividade física, é uma alimentação desregrada. O organismo, ele vai assim no limite e a pessoa não tem um sintoma. Mas quando você pede os exames básicos ali, você vê que a insulina está lá em cima, gritando, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo mais controlar essa glicose, daqui a pouco vai virar um diabético. É o colesterol que está inflamado, se depositando. E aí daqui a pouco a pessoa tem um AVC, um infarto ou qualquer outro evento agudo. E a pessoa se pergunta, poxa, mas eu não tinha nada. São décadas de doença, são décadas de sedentarismo, de inatividade física, de uma alimentação desregrada, e isso tem um alto custo, né? Então, eu também concordo muito com você, eu não pego no pé dos pacientes, só falo assim, arrume tempo, arrume prioridade para que a doença não chegue, ou se você já é doente, para você controlar a sua doença e não ter uma complicação associada a ela. Então, para isso,
novos hábitos, crie novos hábitos, coisas simples. Você pegava elevador, sobe de escada, você ia de carro, dá para ir de bicicleta, e aí você vai mudando o seu dia a dia, né? Vai mudando de acordo com o seu interesse, né? Respeitar os seus limites, isso é importante. A questão da disciplina e principalmente iniciar por uma atividade prazerosa, né? Você, se tiver que começar alguma coisa, eu odeio musculação, então não comece a musculação. Comece uma coisa mais prazerosa, gosta de um pilates, gosta de jogar um tênis ou algum outro esporte, e assim a gente vai desenvolvendo e criando essa mentalidade da atividade física. Agora, Exatamente. Gustavão, em relação ao exercício, assim, por que falar de exercício? Você que trabalha lá no CTI, né, que é a outra ponta da medicina, a gente só vê a doença, e por que você decidiu, assim como eu, fazer a medicina esportiva e você gasta tempo? Eu sei que a sua consulta é uma consulta intensa e você gasta tempo para falar de exercício e muitas das vezes, acredito que você pegue também paciente assim, o paciente vai lá querendo tomar alguma coisa, querendo tomar um remédio, e aí ele ganha uma receita de atividade física e você mostra lá os artigos. O que te fez assim caminhar por essa outra ponta da medicina de prevenção? A gente tem um caminho na medicina, né, Márcio? Bastante alopático, né? Todo mundo, né? A gente não aprende nada de nutrição, não aprende nada de atividade física, não aprende nada de sono, não aprende nada. Aprende muito pouco, né, da parte comportamental, psicoemocional, o quanto isso influencia na nossa saúde, né? Então a gente é formado numa medicina da doença, né? Mas eu sempre fui muito ligado à saúde, né? Sempre fiz muitos esportes, competi, tive pais esportistas, né, que competiram, então, tipo, exemplos muito, muito bons. Tive um seio familiar que o esporte e a atividade física era uma coisa constante. E isso, eu nasci com isso. Então, isso é muito bom, é um diferencial muito grande. Quando a gente começa a ser um pouco mais crítico na faculdade, eu vi claramente que eu não iria ter essa formação. Só que eu não abri mão de ter uma formação, assim, tradicional. Isso foi um caminho que eu resolvi percorrer. Então eu fiz clínica médica para conhecer bem o funcionamento do organismo, as doenças e como tratá-las, né? Depois eu acabei querendo saber o que acontece, né, com as doenças muito graves, né, quando se está muito doente, né? E o que fazer para poder tirar essas pessoas dessa situação crítica, literalmente. Então eu acabei fazendo uma formação, né, de clínica médica e terapia intensiva, que é muito natural, né, muito natural. Mas paralelamente a isso, eu nunca deixei de estudar saúde, né? Eu há 10 anos busco uma formação focada em saúde, com muito afinco, né? Eu há muitos anos faço já um consultório que é basicamente focado em saúde, né? Focado em trazer para as pessoas hábitos e um estilo de vida que vá fazer elas viver mais, por mais tempo, com mais qualidade e com menos remédios. E se puder melhorar as doenças, retirar os remédios e minimizar, né, o custo de saúde, muito melhor, né? Individualizando sempre, né? Porque quem está lá na frente sentado na nossa cadeira tem sempre uma história única, né? Ninguém é igual. Então eu acabei fazendo um caminho bastante longo, né? E quando eu descobri a medicina do esporte, quando eu consegui, né, ter tempo para fazer a medicina do esporte, né, que foi onde a gente se encontrou e se conheceu, para mim foi uma coisa inacreditável, assim, porque eu descobri uma clínica médica da saúde e da alta performance. Foi assim, meu olho brilhou, cara, meu olho brilhou, cara. É engraçado que a Renata, nossa professora, né,
Ela falava isso, né? Essa é a nossa clínica de alta performance. E realmente é, porque você vê que a gente vê os pacientes no CTI, né, com os sistemas orgânicos tão comprometidos, né, com as disfunções, né, de órgãos tão graves, e precisando de máquinas para substituição, remédios, drogas e outras terapias. E na medicina de alta performance a gente vê, né, o carro de Fórmula 1 acelerando, né, cara? É assim, até onde a gente pode ir. E, inclusive, com os danos inerentes a pisar demais nesse acelerador. Isso eu achei muito legal também na pós-graduação. O organismo ele precisa do equilíbrio, né? Ele precisa que a gente lide muito bem com, né, até onde ir, né, e de uma maneira individual, né? Porque esses limites eles não são tão assim bem definidos para todos os tipos, né? Todos os indivíduos, né? A gente vai ter bons parâmetros, né, para saber o que é demais e o que tá bom. Mas assim, eu fiz esse caminho que mesmo que longo, me deu uma dimensão, um espectro de clínica e de capacidade de avaliação, assim, que hoje em dia eu agradeço muito, assim, eu continuo atuando diariamente nas duas frontes e eu gosto muito de ver assim a medicina nesses dois lados. E para responder finalmente a sua pergunta, o que acontece é que os pacientes do CTI, os mais graves e piores, eles estão, vamos dizer assim, vindo de uma doença crônica arrastada, são sedentários em sua maioria, têm pouca massa muscular e muito pouca resiliência orgânica. A fisiologia desses organismos são muito frágeis, desses indivíduos, desses pacientes. E a gente percebe que quando a gente pega um jovem, quando chega e pega uma pessoa treinada, quando a gente pega uma pessoa com boa massa muscular, a gente vê um nível de resultado nas terapias aplicadas em CTI, assim, que surpreendem os olhos. Exatamente isso. E a gente que trabalha em terapia intensiva, a gente pode ter perda de 2 a 3% de massa magra por dia, dependendo da situação do indivíduo. Isso é um dado muito assustador. E a gente sabe que a massa magra, o músculo hoje, ele é um dos maiores órgãos ativos que a gente tem, né? De produzir inúmeras substâncias anti-inflamatórias, né? Que são as miocinas, e que no momento de um estresse agudo, numa terapia intensiva, isso vai ser de um valor absurdo para te ajudar e até evitar a morte, na grande maioria dos casos. Bom, tem algumas É a nossa conta aqui. Bancária, né, Márcio? É a nossa conta bancária de saúde. Exatamente. Só que a massa muscular tem que que depositar todo dia, né, irmão? Não adianta assim, às vezes eu pego no consultório, você também? Ah, não, eu já fui atleta há 30 anos atrás, eu já fiz, eu já aconteci, acabou. 30 anos atrás você não é mais ninguém. O músculo, ele tem que ser treinado todos os dias, né? Você tem que ter aquela constância, ele não adianta... É claro que existe uma memória muscular, mas isso não vai te trazer saúde. Então, para ter saúde, você tem que estar sempre praticando atividade física. É a regularidade, a intensidade. Bom, tem algumas perguntas aqui, meu amigo. Por exemplo, qual o melhor horário para se exercitar? Eu lembro que foi até a tese do Leonardo Bessa, essa pergunta, né? Que fala do cronotipo, né? Do matutino, do vespertino, enfim. Comenta para a gente qual o melhor horário para a galera se exercitar. A gente pode comentar, eu acho que é uma pergunta bem legal. E a gente precisa entender da seguinte forma, né? Primeira coisa, o importante é as pessoas saírem do sedentarismo e começarem a praticar, né, exercício. Então, qual é o melhor horário? Nesse sentido, o melhor horário é aquele horário que a pessoa vai praticar, vai virar rotina, vai virar hábito e vai ficar de uma maneira regular, vai ser inserido no pacífico, não se discute.
a pessoa saiu do sedentarismo, a pessoa, né, tá agora, aquilo ali já virou hábito para ela. Qual seria o melhor horário? E aí, eu faço uma avaliação nesse sentido no consultório, na minha anamnese, e é interessante algumas coisas que a gente pode observar. Primeira coisa, a atividade de dia, de manhã, no meio do dia, ela é muito fisiológica, porque ela entra dentro de uma cadeia hormonal e anabólica muito fisiológica, né? Que acaba tendo um efeito muito sinérgico, né? A gente de manhã está mais desperto, a gente tem nossos hormônios, né, anabólicos, esteroides em alto nível, né? E a gente tem a possibilidade de nos expor no dia, no sol, no ambiente outdoor, na natureza. Então, a atividade física de manhã, ela pode trazer uma potencialização muito significativa daquele exercício. E isso é uma coisa que eu falo muito. Principalmente, por exemplo, para aquelas pessoas que estão com ritmo circadiano bastante desorganizado. Já tem uma disfunção desse ciclo dia-noite. Por quê? Porque de manhã é importante, muitas vezes, você modular esse organismo para essa fase diurna, para estimular esse organismo a conseguir estabelecer de novo essa programação, esses parâmetros dia e noite. Isso vai melhorar o ambiente hormonal e psicoemocional pela manhã. Além disso, a possibilidade de assimilação da luz solar, que tem um fator muito importante na regularização do nosso biorritmo. E à noite, ela vai ter exatamente uma onda negativa desse processo. O organismo vai entender também que aquele outro momento de repouso, mais ao cair da tarde, ao final da tarde, início da noite, aquele é um momento noturno. E é um momento de começar a baixar a atividade cerebral, de diminuir os hormônios anabólicos e de estresse, e de começar a colocar o organismo num padrão de sono, num padrão de menor doses de catecolaminas, adrenalina, de uma resposta um pouco mais, né, assim, de relaxamento, né, de calma, de desintoxicação, porque existem movimentos que são um pouco antagônicos, né? Agora, isso vai também muito do tipo de atividade, né, do tipo de exercício, né? Por exemplo, existem exercícios que têm um nível de liberação de catecolaminas extremamente elevado. E tem pessoas que têm uma sensibilidade a essas catecolaminas muito alta. Então é importante, durante essas fases de periodização, você conseguir conversar com o teu paciente, com o cliente, com a pessoa que está ali na sua frente, para entender o que está acontecendo. Aquela pessoa está com queixa de sono, insônia. Então, realmente, pode ser um fator importante tirar o exercício físico dessa fase mais noturna. Essa pessoa, vamos dizer assim, está com dificuldades de praticar de manhã, não tem insônia e pode praticar à tarde, não tem problema. De repente, essa pessoa treina alguns dias de dia e alguns dias mais à noite. Será que, como a gente pode periodizar? Vamos botar os exercícios de intervalados de alta intensidade, com alta liberação de catecolaminas, nessas fases de dia. E vamos botar um exercício que tem uma resposta um pouco menos catecolaminérgica à noite, para não impactar tanto o sono. Então isso é bem individual. Mas com certeza as atividades no período diurna, elas são muito potencializadas pelo momento, um ambiente hormonal, metabólico, bioquímico natural do nosso organismo. Excelente explicação, meu doutor querido, coisa linda. E realmente, esses exercícios intervalados de alta intensidade também são muito bem-vindos diurnamente,
e aquele paciente que a gente quer mobilizar gordura, né? O paciente está acima do peso, etc., porque as catecolaminas elas têm esse perfil, né, de lipólise, de mobilizar gordura, isso é muito interessante. E, cara, é muito lindo ver você falar, porque a gente aprendeu, né, na medicina esportiva, que através do exercício você pode modular o corpo da pessoa. Você acabou de falar, Gustavo, que você modula o sono da pessoa através do exercício, né? Então, você vai fazer um intervalado à noite, a pessoa vai bagunçar o sono dela todo. Então, você quer emagrecer perdendo gordura, então você faz um intervalado, né? Você tem vários tipos de exercícios, de frequência, de intensidade, de periodização. Então, o exercício físico realmente, quando bem aplicado, ele muda a saúde da pessoa, muda o corpo da pessoa também. Agora, meu irmão, uma pergunta aqui, ó, que mandaram. Como diminuir a dor muscular no pós-exercício? Isso é difícil, né? É sinal que a pessoa está treinando bem, pelo menos, né? Está com dor pós-exercício. É preciso ver isso dentro de um contexto assim bem amplo, né? Entender a dor, né? Relacionada ao exercício, ela faz parte de um mecanismo inflamatório que é tudo que a gente precisa para melhorar a performance. É engraçado que tem algumas pessoas que adoram. Né? Exatamente. Engraçado que tem algumas pessoas que adoram essa dorzinha, né? E outras pessoas não toleram muito bem. E primeira coisa, essa dor precisa ser muito bem avaliada, né? Assim, que tipo de dor é essa? Isso é uma dor de que esse exercício tá mal prescrito para você. Isso é um ponto muito importante, que a gente não pode ignorar, falar, isso é dor do treino. Não dá para ignorar isso. Precisa entender, isso está relacionado a uma lesão crônica, isso está relacionado ao teu exercício, e vamos dizer assim, em relação a algum tipo de dano, né, lesional, ou não? Essa é uma primeira pergunta que eu tento responder para mim e para o cliente quando ele se queixa de dor pós-treino ou durante o treino. E isso é uma coisa importante para a gente prevenir lesão. A gente está aqui sempre tentando trabalhar exercício físico, mas a gente quer prevenir lesão. A gente não quer gerar lesão. E exercício físico, esporte, pode gerar lesão. A gente tem que ter muita consciência disso, tá? A outra coisa essa dor é uma dor típica do treinamento físico, do exercício, que está sendo ali proposto e executado. Se for, a gente precisa entender, será que esse organismo está muito inflamado? Será que existe alguma doença por detrás que provoca uma sensopercepção muito exacerbada dessa dor que é fisiológica no exercício, pós-exercício? E isso a gente tem que monitorar, tá? Esse organismo está inflamado, não está inflamado? Será que a gente pode utilizar algumas outras alternativas para tentar minimizar esse processo inflamatório e reduzir essa dor? Isso são coisas que eu tento promover na minha consulta e no meu acompanhamento para tentar melhorar essa resposta dolorosa. É importante também a conscientização. Muitas vezes uma pessoa que está sedentária há 10, 20 anos, ela faz um exercício físico e tem aquele desconforto 2, 3 dias ao longo depois da atividade física que ela fez, ela tô toda quebrada, não aguento, isso não é para mim. É preciso a gente mudar a nossa consciência em relação a isso. Eu tento explicar também para o paciente, para o cliente, que aquele desconforto, aquela dor, é um mecanismo que o organismo mostra para sinalizar que houve realmente um desgaste muscular e que aquele organismo também está numa fase de reparo. Então, assim, é para se respeitar, não necessariamente para você, né, ficar avesso àquela dor.
mas sempre tentando ter uma atenção bastante, uma atenção a essa dor, que eu acho que é importante. Mas, no geral, todos os exercícios que a gente faz e que a gente realmente coloca o corpo um pouco fora dessa zona de conforto, e ele precisa ter o desgaste, ter aquela microlesão muscular, essa dor, esse desconforto vai existir. E isso faz parte, né? À medida que as pessoas vão fazendo atividade física e vão melhorando a performance muscular, cardiorrespiratória, metabólica, hormonal, e a consciência, a cabeça delas vai mudando, é normal as pessoas começarem a se acostumar, começarem a entender que aquela dorzinha do treino é para mostrar que realmente o treino estava até na dose certa, estava na dose adequada, e que o trabalho chegou no resultado que a gente queria, né? Sempre atento, né, para não ignorar lesões, tá? Mas dor pós-treino pode ser normal. A gente tem que tentar conhecer. Eu sempre tento falar com meus clientes: olha, é muito importante você entrar numa busca de conhecer o seu próprio corpo, saber os seus limites, conseguir ter uma consciência muito precisa de até onde tu pode ir, até onde o teu corpo consegue, porque isso vai ser um termômetro, um termostato fundamental para você seguir os seus treinamentos. Então, isso é muito importante para muitas vezes definir uma dor, né? E é assim que eu tento trabalhar com as pessoas que eu atendo. Isso é fundamental até para você que treina com personal. Você se conhecer, porque muitas das vezes a gente tem o personal, ele tem aquela filosofia do famoso, desculpa a expressão, pau na máquina, né? E muitas das vezes a pessoa ela não consegue aguentar aquela intensidade da atividade física, e essa pessoa muitas das vezes, daqui a alguns dias, ela vai estar no seu CTI, Gustavo, e no meu, uma doença que a gente conhece bem, que é a rabdomiólise, né? Que é uma simples dor muscular, mas que ela foge um pouco daquele padrão de dor do exercício, e aí começa a urina cor de Coca-Cola, aí aquela dor vai aumentando, e quando você vê, está a rabdomiólise instalada, que é uma doença grave, podendo ter lesão renal, né, e a pessoa tem até que dialisar por conta disso. E não sei lá em você, Gustavo, mas qual é o seu maior cliente de rabdomiólise? Lá no meu CTI é o crossfiteiro, geralmente. Engraçado, eu peguei poucos de CrossFit, assim. O último que eu peguei foi na Maratona do Rio. Na Maratona do Rio, beleza. Mas geralmente, assim, o protótipo do paciente com rabdomiólise é exatamente aquela pessoa sedentária que no primeiro dia de aula o cara quer arrancar o couro dela e coloca para fazer vários exercícios, não tem nenhum padrão. O padrão é fazer tudo no mesmo dia com alta intensidade, a pessoa não aguenta e acaba tendo uma lesão muscular absurda e fazendo a rabdomiólise. Geralmente, né? Meu amigo, já para a gente terminar aqui, tem uma outra pergunta que fala o seguinte: a pessoa treina musculação há 1 ano e como ela faz para melhorar a performance no treino? Essa pergunta é muito vasta, né? Mas eu acho que tem uma deixa muito legal para falar sobre estruturação da atividade física, Márcio. Acho que é uma pergunta legal para a gente pensar sobre isso. Hoje em dia a gente tem uma estrutura vamos dizer assim, básica para a gente montar um treinamento físico, que inclusive a OMS ela estabelece como pilares fundamentais, que é o trabalho de força, de um lado, e o trabalho, né, cardiorrespiratório, né? Trabalho que as pessoas conhecem como aeróbico, o trabalho, né, aquele trabalho cíclico, repetitivo, contínuo, né? Esses
dois pilares, eles são o básico para você melhorar a performance. E aí já puxando, né, a pergunta dos nossos participantes aí, é importante dizer que, basicamente, se você faz musculação há 10 anos e é aquele cara que não faz o cardio, já parte para isso, porque você está só em 50% da sua performance. É muito comum eu pegar esse tipo de paciente no consultório e a gente coloca ele num teste ergométrico ou numa ergospirometria, que eu prefiro, e a gente encontra uma capacidade e uma aptidão cardiorrespiratória, né, abaixo do ideal, né, ruim, ou bad, né, ou fraca, ou muito fraca. Então, o trabalho de força, ele é muito importante para a saúde das articulações, para o ganho de massa magra, para a hipertrofia muscular, para o equilíbrio anabólico, para o processo anti-inflamatório, para a sensibilidade à insulina, né, para os mecanismos, né, de reparo do processo imunológico. Porém, o trabalho cardiorrespiratório, ele é fundamental também. É um trabalho que, inclusive, consegue gerar uma capacidade de biogênese mitocondrial, queima de gordura, modulação e flexibilidade metabólica sem igual, né? Tanto de baixa intensidade, que você trabalha necessariamente em aeróbico, quanto em alta ou muito alta intensidade, que você pode trabalhar anaeróbico, mas vai ter uma recuperação aeróbica e vai ter exatamente uma possibilidade de modular, flexibilizar o teu metabolismo de uma maneira muito específica. Além de toda a capacidade, né, pulmonar, cardiorrespiratória e circulatória dos vasos sanguíneos, que acabam tendo um benefício muito grande desses trabalhos contínuos. E é muito comum a gente ver pessoas que estão muito bem do ponto de vista de força e hipertrofia, e estão muito mal do ponto de vista cardiorrespiratório. A gente precisa tentar trabalhar os dois pilares. Algumas pessoas vão querer trabalhar mais a força, querer ter um volume muscular maior e ter um shape específico. Outras pessoas vão querer mais o contínuo, porque são esportistas, porque gostam do exercício aeróbico. Isso não tem problema. É aí que está essa pluralidade, a pluralidade, né, da atividade física, do exercício e do esporte. Agora, para começar, é isso. O trabalho cardiorrespiratório é fundamental, né? Ele tem um nível de atuação na nossa bioenergética, né? Um estímulo de uma organela fundamental para a saúde, que é a mitocôndria, né? Ela é muito importante para a gente, né? A mitocôndria, ela é a organela celular que é a nossa usina de força, né? Ela que produz a quantidade de energia que a gente precisa, né, diariamente, né, nas nossas atividades normais, né? Estimular essa organela, essa estrutura celular que a gente tem no organismo todo é de fundamental importância, né? A biogênese mitocondrial, ela é muito bem trabalhada com a parte cardiorrespiratória, né? O coração tem um remodelamento muito positivo, né? Os vasos sanguíneos têm uma regeneração, um processo anti-inflamatório de saúde importante, né? A parte pulmonar, né? A capacidade cardiorrespiratória melhora muito. Isso para dizer que, assim, a capacidade cardiorrespiratória precisa ser trabalhada de uma maneira sistemática, porque o nível de ganho que você tem quando você tem trabalho e quando você tem esse aumento progressivo né, diante de um treinamento bem estruturado, bem periodizado, é um ganho. Hoje em dia a gente tem estudos muito claros e que mostram que quanto maior o VO2 do indivíduo, maior saúde, longevidade, maior ausência de doenças por mais tempo. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor VO2, que é o nível de consumo de oxigênio medido nesses exames que a gente faz, né, que é o ergométrico e o ergospirométrico, eles têm diferenças bem individuais, mas esses níveis
Eles, quanto menores, também garantem que aquela pessoa vai morrer mais cedo, vai ter mais doença, vai ter menor qualidade de vida e vai passar mais tempo com mais doenças. Então, isso é muito, muito importante. A atividade aeróbica cardiorrespiratória é um trabalho a ser feito. E eu colocaria um ponto a mais, e que a OMS hoje já estabelece como um terceiro parâmetro, principalmente no grupo idoso, que é o trabalho neuromuscular, o trabalho de movimento, o trabalho, né, de mobilidade, que é muito importante, né? O idoso, vocês imaginem um idoso que vai na academia e fica naquelas máquinas e muitas vezes dá uma caminhadinha e fica caminhando ali numa esteirinha, faz aquela bicicletinha sentado e ele está ali com uma capacidade cardiorrespiratória, uma força muscular bastante adequada para a idade dele. Agora, vocês imaginem se esse idoso, ele não treina, por exemplo, a capacidade de sentar e levantar. Se ele cair no chão, ele não levanta. Por quê? Porque são músculos muito específicos, são gestos motores muito específicos. Como é que esse idoso está no tempo de reação? Será que eu jogar uma bolinha para ele, ele pega? Não adianta ter só músculo. Você tem que ter a captação visual, tem que ter o tempo de reação, o cérebro e o músculo precisam estar em sincronia, você precisa estar inteligente do ponto de vista do movimento. Então, o trabalho neuromotor, e eu amplio isso para todas as pessoas, não só para a faixa etária mais idosa, mas para a faixa etária mais idosa o ganho é inigualável. É muito importante trabalhar outros gestos motores. E aí a gente tem os treinamentos funcionais, tem os treinamentos que saem um pouco fora daquela caixinha que a gente conhece, que são justamente capacidades mais complexas, mas que deixam o nosso cérebro mais treinado, o nosso corpo mais preparado para movimentos assimétricos, para a gente lidar equilíbrio, com a nossa proporcionalidade e aumentar a nossa consciência corporal. O movimento não é só músculo, não é só cardiorrespiratório, é também inteligência, movimento inteligente. Então a gente já hoje tem 3 pilares básicos para trabalhar num exercício bem estruturado e bem periodizado. E isso tudo é treinável, né, Gustavão? Isso tudo é treinável. Você falando aí, eu lembrei de um estudo que saiu esse ano, saiu no Congresso Europeu de Nefrologia, você deve ter visto também, foi publicado no American Heart, no American College, que eles pegaram pacientes com doença renal crônica terminal e dividiram em 2 grupos. Então, um grupo fazia uma atividade física determinada, né? Esse grupo era treinado. Durante a hemodiálise, olha que loucura, durante a hemodiálise, o paciente fazendo hemodiálise na clínica, ele fazia lá o cicloergômetro, ele pegava o pezinho, e o outro grupo não fazia isso. Então, foram mais de 1.000 pessoas que foram selecionadas, dividiram em 2 grupos. Então, acompanharam por 12 meses, no final de 12 meses, eles acompanharam com o teste sentar e levantar em 60 segundos. Então, o que eles puderam tirar de conclusão? As pessoas que foram treinadas, as pessoas que fizeram atividade física específica nesse período de 12 meses, eles faziam esse movimento de sentar e levantar em 60 segundos com uma perfeição e muito mais vezes, né? Atingiram metas muito, muito maiores do que aqueles que não fizeram, que na verdade fizeram até menos ao longo de 12 meses. Né? Então, esse grupo que fez atividade física internou muito menos e quando internava tinha alta mais precocemente. Então, você vê o benefício da atividade física numa população que a gente vê que não faz atividade física, que é o renal crônico, né? Muitas das vezes ele sai de casa, só vai para a clínica dialisar, volta para casa, e é um grupo bastante idoso, a média de idade era 68 anos, se não me falha a memória, ou seja, você introduzir atividade física num paciente renal terminal, que dialisa numa clínica, idoso,
mesmo assim ele tem benefício dessa atividade física. Isso é muito importante e isso é um tapa na cara da gente que muitas das vezes não quer fazer atividade física, que fala que não tem tempo e que não é renal crônico, não precisa ficar ligado a uma máquina para dialisar. Isso é muito importante e é um grande estudo aí que veio para mostrar justamente isso. Meu amigo, tem muita coisa para falar, né? Cara, é um poço sem fim de estudo, de conhecimento, mas já estamos aqui, já tem 1 hora e pouquinho de live já, a gente precisa encerrar. Você quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu acho que, assim, palavras finais, eu acho que essa live é para poder motivar, né? Aquelas pessoas que não estão praticando exercício, elas precisam entender que elas estão perdendo a maior moeda de saúde que elas têm. Elas estão deixando na mesa assim, a possibilidade de criar um ambiente de saúde, bem-estar, assim, sem comparação, né? Eu estou na minha monografia, não sei se você lembra, Márcio, da pós-graduação, né? Eu falei sobre epigenética e atividade física, né? E eu fiquei bem impressionado com o que eu encontrei na literatura e, assim, finalizando o trabalho, eu falei sobre um artigo e esse artigo, ele falava que, assim, a atividade física, ela é o que a gente precisa para ligar os nossos melhores genes e desligar os nossos piores. E isso é muito interessante, porque assim, né, quem não quer, né, esse gene aqui é ruim, vamos desligar, esse gene aqui é bom, vamos ligar, né, a gente está sempre falando da nossa genética, a nossa família, a nossa genética, né, quem não quer desligar as coisas ruins e ligar todas as coisas boas que vieram da nossa herança genética, né? Então, assim, como transformar, né, esse ambiente, né, celular, genético, epigenético, né? É isso. Está na nossa mão. Atividade física. E para aquelas pessoas que estão praticando, existem mensagens que são boas também para essas pessoas. É dizer que não continue só do mesmo jeito, né? Saia da zona de conforto. Procure outros tipos de exercício, outros tipos de treinamento. Procure outros esportes. Procure aliar esportes ao ambiente natural, outdoor, ao mar, à montanha, ao trail, a grupos sociais, a pessoas que estejam falando a mesma língua, porque é aí que a gente vai criar esse ambiente comunitário, social, que é quando junta o Márcio, junta o Diógenes que estava aí, junta todo mundo que tem esse mesmo movimento, que tem essa mesma vontade, essa mesma motivação, aí não tem como parar. A gente carrega as pessoas, a gente arrasta as pessoas. Então, assim, você que está fazendo atividade física, primeiro, você pode levar o teu corpo ainda para outro nível, né? E segundo, assim, continue, porque você arrasta as pessoas para um lado muito, muito bom. Maravilha, irmão. Pô, sensacional. Quero te agradecer aqui de coração. Te admiro bastante, porque você também, como eu, é um praticante, né? Fala e faz aquilo que fala. E a gente sabe hoje que na medicina é muito complicado, né? Várias pessoas falando para emagrecer, mas passando por inúmeros problemas de saúde. E você ter
um médico que fala sobre saúde, fala de atividade física, fala de alimentação saudável e vive isso e mais, mostra o resultado. Porque se você não faz o básico, que a gente fala de básico, mas é que é o mais importante, né, Gustavo? Que é alimentação ajustada e atividade física regular, você pode tomar o melhor remédio do planeta. Você tem agora o Tirzepatide chegando e tantos outros medicamentos que as pessoas perdem peso, perdem gordura absurdamente, mas ninguém olha os nuances dos estudos e falam que 40% do peso que você perde é de massa magra. Você perde saúde, você emagrece perdendo saúde. Então, a gente precisa, primeiro, fazer atividade física regular e não esperar nunca um resultado milagroso do dia para a noite. Isso é uma constância. Você ganhou quilos, não foi do dia para a noite, foram décadas, né, de vida, e você precisa desse processo lento até para o seu organismo não sofrer tanto com isso, né? Então, eu acho que fica essa dica também para quem está acompanhando a gente, porque às vezes a gente está num nível de doença e acha que não tem mais jeito. Tem jeito. Faça devagar, seja constante, tenha disciplina e não abandone a atividade física regular e alimentação saudável. É isso. É isso. E assim, peça ajuda, né? Busque orientação, seja acompanhado. Isso tem um efeito motivador, tem um efeito educador, tem um efeito muito importante, né? Assim, às vezes fazer sozinho, fazer sem orientação, dá margem a erro. A gente fica muitas vezes buscando realmente só aquela informação de internet, do YouTube, não que ela seja, né, assim, né, desprovida de verdade, mas às vezes é importante ter um profissional para olhar, né? Pode ser um personal que vai te acompanhar, pode ser um médico como o Márcio, como eu, alguma pessoa que vai conseguir colocar ali um ponto de partida, passar por todo o caminho, educando, gerando uma literacia em saúde, ativando você, motivando. Isso é muito importante, né? Você não precisa estar sozinho nesse processo, né? É um investimento assim, com ganho assim impressionante, né? Exercício não tem o que dizer, né, Márcio? Verdade, irmão. Eu costumo brincar, né, nos vídeos da manhã que eu faço lá no canal, tipo assim, você está plantando a sua semente de saúde, né? Cada dia que você sai de casa para fazer uma atividade física, um exercício, uma alimentação saudável que você faz, você está plantando a sua saúde para o futuro, né? E se você não faz nada disso, você também vai plantar aquilo que você vai colher aquilo que você está plantando. Então, não é muito melhor plantar saúde, atividade física regular, alimentação saudável? Com certeza. Então, foque nisso, não desanime, força total, estamos aqui para ajudar vocês. Irmão, te agradeço do fundo do meu coração, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, te dê muita saúde, paz, prosperidade para você, para toda a sua casa, sua filha, sua esposa, seus pais, e você é um cara que mora no meu coração, e o que você precisar, a hora que você precisar, eu estou sempre à sua disposição. Tamo junto sempre, meu irmão. Obrigado, irmão. Tudo em dobro para você também, cara. Você também mora aqui no coração e foi um amigo aí de pós-graduação que vai agora para sempre. Precisar também, estamos às ordens e acredito que essa só vai ser a primeira, né? Com certeza. Tamo junto, irmão. Precisar é só chamar, irmão. Fica com Deus também, tudo de bom e obrigado aí. Amém. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite aí.